Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Seja bem-vindo, Vinícius. Salve Maria, meu irmão. Salve Maria. Bom dia. Bom dia. Pronto, inicialmente, deixa eu me apresentar para vocês, tá? Como a irmã já falou, me chamo Vinícius, sou casado com a Amanda, pai do Tiago, pai da Mariana, duas crianças lindas. Faço parte da comunidade católica Kadosh e acho que alguns de vocês já conhecem a comunidade aqui, né? Pronto. E hoje eu fui enviado pela comunidade para poder fazer uma reflexão com vocês, tá? Cujo tema é levar Maria ao mundo. Repita comigo. Levar Maria ao mundo. Ao mundo. Inicialmente, o que vai nortear a nossa reflexão de hoje é a palavra do nosso Senhor. Então, para você que trouxe a Bíblia, eu vou pedir para que vocês abram a palavra de vocês em Marcos 16. Ouve, né? Pronto, perfeito, ótimo. Vamos lá. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, capítulo 16, e o versículo 15. Vamos lá. Vamos compreender. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Vamos entender o contexto dessa passagem. Aqui nos deixa claro sobre a evangelização. E antes de a gente começar propriamente a nossa palavra, vamos entender aqui o que o Senhor nos quer dizer de uma forma mais minuciosa. Então, assim, Jesus, quem disse-lhes? Jesus. E disse para quem aqui? Para os apóstolos. Então, Jesus está pedindo para que os apóstolos vá, todo mundo, levar essa boa nova. E o que é essa boa nova? É a palavra de Deus. É a própria salvação, que é o nosso Senhor Jesus. Então, relacionando com a nossa palavra de levar Maria ao mundo, então assim, Maria foi a primeira discípula, aquela que levou o Evangelho, não é mesmo? Então assim, quando eu levo o Evangelho, eu levo Maria. Quando eu levo Maria, eu levo o Evangelho. Então essa palavra é para mim, é para você hoje, né? Como devemos alcançar o mundo inteiro, levando a palavra, levando Maria, através da espiritualidade de vocês, que é a Legião de Maria, certo? Então assim, eu vou pedir também para agora, nesse momento, que vocês recordem, só um minutinho, para que vocês recordem da pessoa que te evangelizou, aquela que te chamou, e diz assim: vamos lá na Legião de Maria, vamos conhecer, vamos nos aprofundar. Lembrado dessa pessoa? Lembrou, né? Será que ela está na caminhada? Como é que está ela? Será que ela está firme? Está firme. Graças a Deus. Firme, né? Muitas vezes isso não acontece. Às vezes a pessoa, né, por um motivo ou outro, termina se dispersando, né? E qual é o nosso dever perante a esses irmãos? Oração. Pedir ao Senhor para que Ele se mantenha firme na caminhada, porque como nós sabemos, não é tão fácil se manter. Há muitas coisas e não querem que nós caminhemos junto ao Senhor. Isso é muito claro, né, para nós.
Tantas essas são as dificuldades de se manter no caminho, na perseverança, junto ao nosso Senhor. E aqui eu quero evidenciar o sim dessa pessoa, né? Dessa pessoa que chegou até vocês. Ela precisou primeiro dar o sim dela, não é mesmo? Para estar unido aí, junto ao carisma, e para alcançar vocês. Então, assim como o sim de Maria foi capaz de mudar o curso da história da humanidade, através do sim dela, como nós sabemos, a salvação entrou no mundo. Diferente de Eva, que através dela, a morte entrou no mundo. A desobediência, essa desunião com o Senhor entrou no mundo. Então, Maria é essa nova Eva, que através dela, Deus se encarnou com o objetivo de nos trazer a salvação. Não é mesmo? Então, o sim, meus irmãos, o sim de uma pessoa é capaz de mudar muita coisa. Porque mudou a sua história. O sim daquela pessoa que te evangelizou, além de ela mudar a história dela, ela conseguiu mudar a sua. Porque em tantos lugares a gente poderia estar nesse momento, como a irmã estava falando, né? Tantas possibilidades o mundo nos dá. Então, são muitas. Eu poderia estar fazendo muita coisa, mas estou aqui, nessa manhã de espiritualidade, buscando a presença do Senhor. Né? Estar unido a Maria, estar unido ao Senhor Jesus. Onde está a mãe? Onde está o filho? É começar pela nossa paróquia, pelo nosso bairro, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo nosso país, até chegar ao mundo. Claro que com suas devidas condições, né? Obviamente nem todo mundo tem condição de viajar ao mundo, mas outras já tem, não é? Não é mesmo? Afinal de contas, a espiritualidade de vocês vem da onde? De onde vem a espiritualidade de vocês? Da Europa, né? Da onde nasceu? O fundador de vocês está onde? Irlanda. Muito bem. Então, veio do quê? Saiu aqui da paróquia? Está lá do outro lado, né? Vamos dizer assim, bem longe. Isso. Frank, né? Frank. Exatamente, é o fundador da espiritualidade Legião de Maria. Isso. Então, imaginem, meus irmãos, quantos sims foi necessário de lá até aqui, até chegar a você. Quantas pessoas deram sim? Milhões de pessoas. Né? Então, você hoje está aqui porque alguém deu sim. Alguém diz assim, eu quero estar unido a Jesus por Maria. Tá? Então aqui a gente ficou claro, né, essa importância da evangelização, assim como a própria palavra nos diz, o próprio Senhor nos diz através da palavra dele a importância da evangelização. Tanto é importante que vocês todos estão aqui. Tá? Então, seguindo, a palavra diz para a gente chegar ao mundo, né, levando o Evangelho, levando Maria, através de Jesus, mas eu vou trazer uma outra reflexão. E como é que está a nossa família? A evangelização dentro da nossa família. E aí? Está fácil? Evangelizar dentro da família ou está difícil? É difícil, né? Realmente, não é fácil. Mas devemos, inicialmente, levar Maria para dentro da nossa casa. Eu costumo dizer que todos nós temos aquele cabeça dura. Quem é aquele cabeça dura? Você chama uma, chama duas, vai ser bom, você vai ver, vamos estar perto de Jesus, unidos a Maria, as graças vão acontecer, você vai ser transformado, vamos percorrer esse caminho de salvação junto ao céu, e aquela pessoa não compreende. Não compreende. Isso tem na minha família, isso tem na sua, isso é muito comum. Mas chega um determinado momento que nós devemos não usar mais das nossas forças. Afinal, com esse exército em ordem de batalha, nós temos uma grande arma. Qual é a arma de vocês? O terço. Muito bem, é o terço. Vamos começar a rezar. Vamos começar a rezar o nosso rosário.
Que aí vocês vão ver a graça acontecer. Eu não sei se um dia, 2 dias, 3, 10 anos, não sei. A vida toda. Talvez no último instante da vida. Quem sabe é Deus, não é mesmo? Mas o nosso papel de interceder uns pelos outros é de extrema importância para que nós nos possamos povoar o céu. Estamos aqui em busca da nossa salvação. Todos nós estamos aqui em busca da nossa salvação. Tá? E aqui, vendo até alguma de vocês, eu me recordo da minha avó, Dona Lilita, do apostolado de oração, mulher de anos de caminhada. Ela, sim, foi a minha inspiradora, aquela que levou Maria, aquela que levou o Evangelho. Por que eu digo isso? Porque em um determinado momento da minha vida, eu morei com minha avó, foi necessário, eu e minha família, foi necessário morar com minha avó. E o que é que eu via? Todo dia ela rezava o texto. Ali, eu lembro dela rezando o texto, com ali o padre Antônio Maria na TV Aparecida. Eu rezo. Quem reza aqui com o padre? Toda noite. Toda noite, é 19 horas, né? Tem, acho que são 2 vezes, né? De manhã cedo. Pois é, eu lembro que ela rezava às 19. Isso, exatamente. Da Aparecida. Oi? Isso. Exato, pois é. Então, assim, meus irmãos, eu vi minha avó rezando o texto, assistia a missa, né? Eu, lá na casa de minha avó, ainda tem até hoje o Sagrado Coração de Jesus, pela do apostolado, tinha lá o Sagrado Coração de Jesus. Aquele Sagrado Coração de Jesus, no mínimo ali, tinha 60, no mínimo. Porque minha mãe dizia que ela era pequena e o Sagrado Coração de Jesus estava ali. Imagine, minha avó tem 86 anos, não tem muito tempo. Olha quanto tempo tem de caminhada. Minha avó foi minha inspiração. Né? Era aquela mulher que minhas tias diziam assim: mãe, reza por mim, eu tenho uma situação, está tão difícil, reza por mim. Todo mundo chegava e dizia, até hoje, mãe, reza por mim, reza por mim. E ela prontamente rezava. Ali o texto dela, o rosário, intercedendo por cada um de nós. E vi muitas graças acontecerem pela intercessão dela. Por isso eu digo, vocês têm a arma na mão. Né? Então as graças de Deus estão aí para acontecer. Precisamos buscar. Precisamos buscar através dessa oração. E hoje, meus irmãos, ela, para mim, foi esse exemplo. Aquela que me inspirou, como eu já disse. Tanto é que o sim dela, além de mudar a vida dela, mudou a minha também. Porque eu fui alcançado por Deus através dela. Hoje, vou dar esse testemunho para vocês. Hoje, o pessoal lá da família não pede mais a ela para fazer oração. Ou melhor, pede, mas não como antes. Mas sabe quem eles pedem agora para fazer oração? Quem é? É você. Pedem a mim. Vinícius, vamos lá em casa, estou precisando fazer oração em casa. Aí vai eu e minha esposa, meu menino, vamos lá. Aí eu toco um violãozinho, aí levo meu violão, aí a gente faz um louvor, não é mesmo? Olha que grande graça acontece. E não foi uma vez não, o pessoal está começando a me chamar, vamos lá. Né? A gente tem, lá em casa a gente tem o costume de a gente rezar todos os dias. Melhor, não na segunda, porque eu tenho um compromisso da comunidade. No sábado também a gente tem compromisso, no domingo tem a missa. Mas enfim, é de terça a sexta a gente está fazendo oração lá em família. E aí a gente resolveu abrir para o restante. E aí começou a vir minha prima, minha tia, daqui a pouco meu pai que está online. Meu pai andou muito assim, né, na igreja, mas andou se revoltando, mas a gente continua rezando. Mas eu creio que a hora dele vai chegar, como a minha chegou, como a de vocês chegaram. Uma hora vai chegar, não sei quando. Mas eu quero dizer que o sim impacta muito. Eu sou o exemplo desse pacto no sim, né? Então, assim, através da minha esposa, que se deixou ser canal da graça de Deus. Então, assim, vocês também devem ser o canal da graça na vida das pessoas. Porque o Senhor
quer se utilizar de cada um de vocês, tá bom? Para que ele possa chegar nos corações que tanto anseiam por ele, não é mesmo? Eu estava olhando aqui, eu vi uma pessoa conhecida, cadê? Estou vendo, Cris, cadê você, Cris? Tá lá dentro, a mãe de Cris é muito velha ali, ó. Rapaz, Cris também pode me falar quantas vezes com a Amanda eu participei de catequese, não dava uma palavra. Participei de grupos de catequese, crisma. Eu sempre fui muito tímido, viu? É a graça de Deus que está me possibilitando estar aqui. Porque pelas minhas forças, eu não teria condição de estar na frente de tanta gente para poder ouvir o que eu estou falando. E com certeza eu tenho muito mais a aprender com vocês, viu? Tenho muito mais a aprender com vocês. Olha a graça que Deus me possibilitou. Pessoas que também assistiram a minha caminhada. Vê assim, nossa, ele cresceu, ele evoluiu. Graças a Deus. E assim, meus irmãos, somos nós. Temos que ser melhores. Mas melhor que o irmão? Não. Melhor que eu mesmo. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. Hoje eu tenho que ser melhor que ontem. E assim, dando seguimento. Eu estou com tempo, gente? Estou com tempo, né? Pronto, então vamos seguir. E assim, dando continuidade, nessa dinâmica de chamar e ser chamado, precisamos falar sobre carisma. Especificamente, o carisma Legião de Maria. Mas o que é um carisma? O que é um chamado de Deus? Vamos lá. Esse caminho seguro que o Senhor escolheu para lhe santificar. Você não está na Legião de Maria, você não está, a senhora né? Não está no apostolado ou qualquer outro carisma à toa, porque o Senhor lhe chamou para lhe santificar dentro deste caminho seguro. E a Legião de Maria tem um molde de santidade. O que é uma forma de santidade? O que é uma forma? Um bolo, né? Você faz um bolo, sai tudo igualzinho ali, né? Não é mesmo? E quem é esse modelo? Quem é a forma da santidade dentro do carisma da Legião de Maria? Ela é a forma. Ela é a forma da santidade. Certo? Então, assim, nós precisamos olhar para Maria e pedir para que ela cuide de nós, nos eduque como educou Jesus, nos ensine a falar, nos eduque como ela fez com Jesus. Porque dentro do ventre dela gerou o santo. Então, por isso que ela é o modelo, por isso que ela é a forma. Nós devemos olhar para Maria e nos espelhar, dizendo: mãe, eu quero estar no teu ventre. Então diga assim: mãe, quero estar no teu ventre. Porque ali foi gerado um santo. E eu e você, qual é o desejo de Deus? Que nós sejamos salvos, mas para que sejamos salvos, precisamos alcançar a santidade. Essa busca intensa pela santidade. E aqui eu trago um pouquinho do carisma Kadosh, que é ser gota de santidade. Tá? Então, é essa busca pela santidade. Obviamente, todos nós, quando fomos batizados, somos chamados. O chamado universal é o chamado à santidade. Mas a comunidade nos ensina que para nós é um peso 2. Nós devemos buscar radicalidade para poder alcançar o reino do céu. É uma luta. É fácil? É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas se eu e você lutar com as nossas forças, vai ser difícil, bem difícil. Talvez não consigamos. Mas, com a graça de Deus, sim, é possível vivermos a santidade. Então, que a gente possa pedir ao Senhor a graça de buscarmos sermos santos. Então, nessa dinâmica do carisma, então vocês estão no caminho certo. Esse caminho seguro que aponta os céus, que é o chamado de vocês. E dentro da igreja, temos diversos carismas, diversos chamados. Aqui a gente tem o apostolado, a Legião de Maria, peso dos homens, a própria RCC. Enfim, são inúmeros chamados. Todos caminhos seguros que conduzem ao céu. Então, se você está aqui hoje,
é porque Deus te escolheu. Falou, meu filho, eu te quero nesse caminho. Porque aqui eu vou te santificar. Aqui eu vou te santificar. Então viva a espiritualidade de vocês com verdade. Com verdade. Com entrega. Porque este é o caminho que o Senhor nos escolheu. E aqui eu vou trazer para vocês características de quem está nesse processo, nesse caminho de conversão. Tá? Então eu vou trazer, não sei se vocês já ouviram falar dessas duas palavras, mas vamos lá. Quem já ouviu falar sobre cosmovisão e metanoia? Ouviram? Já, então. E aí eu vou explicar para vocês mais o que significa, mas são características necessárias de quem está no processo de conversão, de quem está na caminhada, de quem está na Legião de Maria, no apostolado, na Kadosh, seja qual for o chamado de Deus. Vamos lá falar um pouquinho sobre cosmovisão. Cosmo, mundo, visão sobre o mundo. E especificamente, na Legião de Maria, como Maria olharia para aquela situação, uma determinada situação. E assim os nossos olhos devem ser os olhos de Maria olhando para determinada situação. Vamos ver isso na prática, como é que é? Está muito assim no nosso dia a dia a situação da violência, né? É claro para cada um de nós. Então são situações, no caso de um exemplo, dá um exemplo. Um ladrão que comete uma coisa escabrosa. Então assim a gente olha inicialmente e pode ter ali os sentimentos de que raiva, vingança, fazer justiça com as próprias mãos. Mas como deve ser o olhar mariano? Olhar de quem está no processo de santificação. Como é que deve ser esse olhar? Piedade. Misericórdia. Essa pessoa ainda precisa conhecer a Deus, conhecer a este amor. Compaixão. Rezar por essa pessoa, não é mesmo? Tudo isso. Mas isso quer dizer que essa pessoa não deva pagar pelos atos aqui na terra? Sim. Vivendo sobre as leis do homem. É necessário, sim, cometê-lo, é necessário que seja essa dívida junto à sociedade, ela seja quitada. Tá? Mas perante a Deus, quando se há um coração contrito, há salvação. Por pior que seja. Não é mesmo? Então assim como prova, né, o bom ladrão, né, na cruz, não foi? Não é um exemplo? É um exemplo. Não é mesmo? Então assim que nosso olhar possa estar purificado. Pensem assim, quando vocês verem uma situação difícil, como é que Jesus olharia? Como é que Maria olharia para aquela situação no qual estou vivendo? Não é? Então aqui eu trouxe para vocês a cosmovisão, que é essa mudança de visão. Tá? É como se eu pegasse os olhos de Maria e colocasse em mim, os olhos de Jesus e colocasse em mim. E esse é um exercício diário, tá bom? Um exercício diário que nós devemos fazer. Entendido sobre cosmovisão, vamos falar agora sobre metanoia. Já ouviu falar, não, né? Uma outra pessoa. Já, né? Metanoia que a gente seja mais... Enfim, o que é a metanoia? É simplesmente a conversão. Simplesmente. É quando eu mudo o meu pensamento e, consequentemente, eu mudo aí também o meu comportamento. O meu comportamento começa a ser o comportamento de Maria. Eu começo a olhar, na cosmovisão, eu olho com os olhares, com o olho de Maria, e a metanoia, eu começo a me comportar como Maria se comportaria. Entendo que essas características são importantes para a nossa conversão. São as características necessárias. Tá bom? Então, assim, na metanoia, a pessoa vai olhar para vocês e vai dizer assim: nossa, aquela pessoa está tão diferente, ela não era assim. Está se vestindo diferente, não canta determinadas músicas, não está em todos os lugares que desagradam a Deus. Então, a metanoia é justamente esse externo, de algo interno que já aconteceu. Tá? Essa mudança, que ela termina reverberando no externo. Então, ali você mudar seu comportamento. O que acontece? As pessoas,
ao verem vocês, vão se sentirem tocadas. Eu também quero viver isso. Porque eu não consigo perdoar, não consigo olhar com esse olhar, não consigo me comportar assim. Essa pessoa tem o próprio Espírito Santo. E vocês vão começar a evangelizar sem precisar dar uma palavra. O próprio comportamento de vocês vai ser necessário para que o outro seja alcançado. Certo? Então aqui são essas duas características, cosmovisão e metanoia necessária. Tá, eu vou ler uma passagem para vocês, está lá em... Não precisa abrir, eu posso ler aqui. Mateus 3:2. Convertei-vos, pois o reino dos céus está próximo. Precisamos nos converter diariamente. Diariamente. É uma escadinha, onde você vai subindo, você olha assim, você olha para trás e fala assim, meu Deus, quanto eu andei. Você olha para frente, meu Deus, ainda quanto falta. O que é importante? Não parar. Não estagnar na fé. É seguir. Mesmo sem muitas vezes nem entender. Mas a fé é importante, porque a gente olha, a gente não vê, mas a gente vai. É o acreditar. Acreditar no amor. E aqui já finalizando, tá? Nossa palavra aqui. E como eu devo verdadeiramente levar Maria? Inicialmente, como já foi dito, sendo verdadeiro, porque o próprio Jesus é a verdade. Eu só vou conseguir levar Maria, ou seja, atingir o outro, se eu tenho verdade. Se o outro que está na minha frente consegue ver uma pessoa que busca a santidade, uma pessoa reta. Uma pessoa reta. Então é necessário que vocês vivam a espiritualidade que Deus escolheu com verdade. E como é que eu vivo essa espiritualidade com verdade? Vocês, da Legião de Maria, especificamente, têm os compromissos. Eu estava aqui sentado, estava anotando, assim, se tiver faltando algum, vocês, por favor, me ajudem, tá? Eu notei alguns aqui, que a oração da terça, né? Tessa. Isso, oração da terça. É um compromisso da espiritualidade de vocês. Precisamos viver com afinco e com verdade. Outra coisa que eu notei, a oração semanal. Vocês têm uma oração semanal? Não é mesmo? Reunião, né? A reunião semanal de vocês. Vocês promovem as visitas também? Vocês fazem as visitas, né? Fazem visitas. Oi? Isso aí. Pronto. E então vocês também possuem um manual, né? Que é necessário ler para que vocês possam... E saber trabalhar, saber entender. Ler, claro que às vezes vocês possam ler e não compreender, mas vai ter sempre um irmão que vai poder ajudar a você a compreender. Esqueci de algum compromisso? Tem mais algum compromisso da Legião de Maria que você sente agora? Exalteço. Então, meus irmãos, ali são tudo ferramentas que o Senhor lhe dá para lhe santificar. Se utilize das ferramentas que o Senhor lhe deu. Se utilize das ferramentas que o Senhor lhe deu. Porque o meu e o seu lugar é aonde? No céu. E quem vai para o céu é santo. Precisamos estar em conformidade, em amizade com Deus. Estado de graça. Batalhar muito. Até porque vocês são esse exército em ordem de batalha. Então vocês. Não é mesmo? Precisamos então estar disposto ao chamado. Então espero que tenha ficado claro que eu trouxe sobre essa reflexão, sobre como levar o mundo, como levar Maria ao mundo. E que precisamos, primeiramente, portar Maria em nós. Olhar como Maria olhou. Se comportar como se Maria se comportou. Para que, se necessário, eu falo. Mas o meu próprio comportamento, o outro já enxergue Deus. E que nós possamos ser esse canal da graça de Deus. Essa via da graça de Deus. Como chegou na sua vida, chegou na minha.
porque alguém um dia deu sim. E que o sim de vocês seja um sim fervoroso. Que grande graça, meus irmãos, estar aqui junto com vocês, partilhando, conversando, crescendo. Como eu já disse, né? Eu tenho muito mais a aprender com vocês do que vocês comigo. Mas é graça de Deus eu estar aqui, viu? Não, é graça. É graça. Porque quem me conheceu há um tempo atrás, e isso é impossível. Esse menino tímido, que chega no grupo e não dá uma palavra, as pernas tremiam, a boca secava, o coração disparava. Mas eu estava assim aqui, viu? Não se engane, não. Eu estava assim, meu Deus do céu, me ajuda, Nossa Senhora, me acalma. E ela me acalmou, e a gente foi fluindo, a gente foi crescendo no crescimento, não é mesmo? E assim é você. A irmã estava falando, a irmã estava falando que eu não sou melhor que ninguém. Hoje eu estou aqui, mas amanhã é você. E o Senhor pode te levantar para assim influenciar outras pessoas, trazer Deus para outras pessoas. Então, assim, esteja com o coração aberto. Muitas vezes, alguém lhe chama, vamos lá fazer um serviço para Deus, vai lá na frente, fala alguma coisa. Enfim, são tantos serviços, mas entendam que é o próprio Deus lhe chamando, viu? É o próprio Deus se utilizando de um sim para alcançar outros sims. Então que a gente possa estar disponível ao chamado. Disponível ao chamado. Porque quando me fizeram um convite, eu falo assim, meu Deus, respirei fundo, não conheço ninguém, veio assim de outro carisma, né? Meu Deus, eu vou falar para a Legião de Maria. Ali eu tive a confiança, aí minha esposa em oração, ela meio aflita, ela falou, é Deus que te chama. É Deus que te chama. Vai, não tenhas medo. E tive medo. Do dia que me chamaram, até o segundo, eu estava sentado ali, eu tive medo. E agora? Meu Deus. E agora? E agora? Como é que você está? Estou calmo, estou leve, tranquilo. Muito bem. Graças a Deus. Cris, eu te achei. Você lembra lá de mim, lá com a Amanda, lá na catequese? Olha só o que Deus fez comigo. Quando Ele me colocou. Graças a Deus, maravilha. Muito feliz. Aí que bom, tá vendo? Amém. Ave Maria. Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Quem como Deus? Ninguém. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria. Salve Maria. Salve Maria.